Muito bem, estamos aqui no Seminário Internacional do IBCCRIM e temos o prazer de conversar agora com o professor e ministro da Suprema Corte Argentina, Eugênio Raul Zaffaroni. Ministro, muito obrigado por aceitar conversar conosco depois da sua brilhante palestra e depois da concorrida sessão de autógrafos que se seguiu. Eu praticamente tive que sequestrar o ministro Zaffaroni do meio do povo, porque de fato a sua presença é muito requisitada e o valor da sua obra é muito reconhecido. Ministro, eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre um tema que o senhor abordou aqui hoje, a respeito da finalidade da pena. O senhor diz que hoje o poder punitivo se tornou uma espécie de ídolo, né, que hoje em dia acreditar na finalidade da pena é quase uma profissão de fé. E o senhor defende, então, a teoria agnóstica da pena. O que seria isso? Bom, na realidade, o que acontece é que nós fazemos toda uma teoria penal sobre a ideia de que a pena deve ter uma função retributiva, uma função de prevenção, uma função de ressocialização, uma função de reeducação. Isso é deve. Na realidade, todas as teorias da pena são falsas. O dever ser é uma coisa. Se uma coisa deve ser, é porque não é. Ou pelo menos porque ainda não é. Mas o ser, o âmbito da realidade, impõe um limite. As construções normativas do dever ser. A pena não é, mas teria de dizer uma coisa que poderia ser. E não pode ser. Apenas algumas penas, é verdade, têm alguma função preventiva. Algumas. Geralmente para os crimes leves ou para violações à lei que não são crimes. A gente sabe que se deixar o carro estacionado no lugar proibido, vai levar o carro, o município, isso. Mas nos crimes graves, a pena não tem função preventiva nenhuma. Isso é claro. O crime, quando um sujeito está completamente doido, assim, perdeu todo limite e vai matar toda a família, não vai pedir antes o cardápio das penas para ver se tem 20 anos, 25 anos, 30 anos. E no final, se temos um terrorista que preenche-se de dinamite e estoura-se no meio de uma multidão, mas esse sujeito, qual é a função preventiva? Não tem nenhuma. Então a pena, no fundo, é uma coisa que, fora daquelas motivações, sanções, que por vezes não são penais, são civis, tudo isso, fora dessas coisas, a pena é vingança. A pena é vingança. É um jeito de encaminhar a vingança, canalizar a vingança. Como a vingança é irracional, então o direito penal não consegue racionalizar a pena. Então inventa coisas, fala para os juízes, você tem de impor uma pena que deve ter. Mas as penas cumprem-se na realidade. E na realidade, a pena não tem função nenhuma dessas. Tem muitas funções, os sociólogos falam muito, sim, mas não sabemos. Se o senhor perguntar para um civilista qual é a função da sanção civil, a reparação, a restituição, o civilista, 2, 3 civilistas vão dizer a mesma coisa. Se perguntar para 2, 3 administrativistas qual é a função da coerção direta, aquele direito de polícia, os velhos administrativistas, também, mais ou menos, vão dizer. Se perguntar 3 penalistas, vão dizer 3 coisas diferentes. Por quê? Porque não sabemos qual é a função da pena. O que sim é verdade, isso é verificado, que nós temos de conter o poder punitivo, porque de outro jeito acaba o Estado de Direito e vem um massacre.
Isso sim é verdade. A função da pena, não, isso não sabemos. E qual seria, então, o futuro da pena e o futuro do direito penal? O Radbruch, ele dizia que é preciso não apenas aperfeiçoar o direito penal, mas construir... Alguma coisa melhor do que o direito penal, falava Radbruch. Bom, o coitado Radbruch era um neokantiano, um bom neokantiano, ele é uma boa pessoa, ele fazia um neokantianismo liberal, não foi nazista, não foi um dos teóricos do direito penal da Alemanha, que não foi nazista, foi banido da cátedra, verdade, mas teoricamente ele não estava certo com a função da pena. Nos projetos de 1925, quando ele foi ministro de Justiça da República de Weimar, misturou a pena retributiva mindiniana com a pena fim, Zweck, Strafrecht de von Liszt, misturava, o que acontece muito, não? Misturar teorias da pena, misturar fins. Mas não, o futuro do direito penal é o futuro do Estado de Direito. A função principal, clara, que nós temos com o direito penal é conter o poder punitivo. E todo o Estado de Direito tem de ter contido o poder punitivo. De outro jeito acaba o Estado de Direito e de outro jeito vem, no final, o massacre, o genocídio, tudo o que nós sabemos. Não? Um Estado de polícia o que é? É um Estado que tem o poder punitivo não contido. É isso. Sociologicamente é isso. Então, a nossa função clara é conter. Qual será o destino do Estado de Direito no mundo contemporâneo? Não sei. Está muito ameaçado. Muito ameaçado. Espero, nós defendemos o Estado de Direito, defendemos um Estado que esteja a garantir um espaço social, de liberdade, de autorrealização do cidadão. Mas hoje estamos vivendo no mundo um modelo, hoje não, uma luta no mundo, neste momento, no mundo todo. É uma luta entre quem exerce o poder. O poder é exercido por aqueles que nós votamos, o poder exercido por grandes corporações econômicas transnacionais. Essa é a grande luta. E o modelo de Estado das grandes corporações transnacionais é um modelo de Estado autoritário que só seja útil para garantir a chamada, entre aspas, liberdade de contratação das grandes corporações e para conter uns 70% de excluídos através de uma intimidação punitiva. É o modelo dos Estados Unidos, o modelo que tem os Estados Unidos há 30 anos. Não o modelo de sempre dos Estados Unidos, não. É um modelo que estabeleceu-se lá através a partir dos anos 1980, mais ou menos, com as administrações republicanas. É um modelo que está analisado por os nossos colegas americanos. Não? Estou falando bom, tem um livrinho um livro que agora está traduzido em espanhol, de Jonathan Simon, que é o professor de criminologia da Universidade de Califórnia. E ele explica muito bem o que aconteceu, e esse é um modelo que está indo pela publicidade do modelo. O modelo em si não podemos copiar, porque não temos dólares para copiar o modelo. Eles estão investindo nesse modelo 200 mil milhões de dólares no ano. Eu não sei qual é a dívida externa do Brasil, mas acho que não é isso. 200 mil milhões de dólares no ano para manter uma repressão sobre a marginalidade deles de 2,5 milhões de presos. É tão enorme isso que praticamente é uma chave para regular o emprego. Sem dúvida. O professor Nilo Batista diz que no Brasil política habitacional se transformou em construção de presídios, né? E nós temos também a questão do business penitenciário, a ideia de privatização dos presídios e de
gestão penal da miséria, né? O que o senhor pensa sobre isso? Bom, a privatização de presídios é um estelionato. Diretamente, não. Se a privatização dos presídios fosse realmente econômica para o Estado, os Estados Unidos teriam todos os presídios privatizados, e não tem. Especialmente o Serviço Penitenciário Federal dos Estados Unidos totalmente contra isso. Alguns estados têm isso, são negócios que fazem. Não? O presídio privatizado é muito mais caro do que o presídio oficial. Muito mais. É um estelionato, é um negócio. Tá? E, sim, conheço, tem empresas que estão viajando, fazem seminários, explicam para os políticos ingênuos que não sabem o que estão fazendo. Tudo isso sim, conheço perfeitamente. Isso, oferecimento de aparelhos de segurança, câmaras, grades, aparelhos de autodefesa, chips para controlar as pessoas, para saber que não seja se é sequestrado onde é que está. Não, toda essa coisa é uma indústria de segurança que tem também, uma coisa que faz parte desse aparelho de controle. Mas no fundo é isso, é uma tentativa de fazer um Estado que possa conter uns 70%, 60% da população excluída do sistema e um 40% de incluídos. No final isso leva a um desastre, leva a uma violência social. Por enquanto pode funcionar, mas num certo momento isso estoura. 60%, 70% da população não vai aceitar ficar na porta da favela aguardando a polícia ou aguardando ser morto. Não. Um dia isso produz uma reação violenta. Se nós não evitamos essa configuração de outro jeito, um dia vamos ter um nível de violência muito grande. Uma das características do direito penal democrático é justamente o seu caráter fragmentário, né? O direito penal como um sistema descontínuo de ilicitudes. E nós temos percebido uma tendência moderna de preencher todos os campos com o alargamento da proibição, né? Nós tivemos agora, por exemplo, no Brasil, a edição de uma lei de lavagem de dinheiro que simplesmente elimina o conceito de delito antecedente. Todo e qualquer ilícito penal passa a ser aceito como delito antecedente da lavagem de dinheiro. O que o senhor pensa a esse respeito? Bom, é uma tendência a espalhar a proibição penal. Eu acho que já temos muita pouca coisas que não sejam crime. Espalha-se a legislação penal, mas qual é a realidade? Qual é o efeito que tem? O projeto, o dever ser da proibição é enorme, cada dia maior. Se nós pensarmos alguma noite de insônia no verão, vamos ler toda a parte especial do Código Penal, todas as leis penais especiais, todas as disposições extravagantes em leis penais, o que vamos descobrir que algumas dessas foram praticadas por nós. E se for num Palácio de Justiça, vai encontrar infinidade de falsidade em instrumento público. Infinidade. O juiz está presente em todos os atos, ao mesmo tempo, é como Deus. Não está. Falsidade instrumental. Falsidade ideológica instrumental. Então, a programação da criminalidade primária, criminalização primária é enorme. A possibilidade de escolha de pessoas para criminalizar a criminalização secundária é muito pequena. A polícia tem capacidade para investigar alguns crimes, tribunais têm capacidade para processar um número de processos, e as cadeias, por muito que estejam superlotadas, têm uma capacidade de aluguel limitada. Então, tem um infinito de programação, uma escolha seletiva pequena, muito pequena. É um arbítrio, é uma arbitrariedade.
entre essa diferença abissal que tem entre uma e outra. Não? Então, cada tipo penal novo, o que está fazendo? Está alargando a arbitrariedade da escolha. Está potenciando a função seletiva arbitrária das agências de execução penal, ou seja, das polícias. Não estou falando só da polícia de segurança da rua, com as divisas, não, estou falando de polícia de serviço de inteligência, polícia tributária, polícia alfandegária, todas, migratória. Está alargando isso. Quanto mais campo de arbitrariedade tem uma polícia, mais poder tem. E mais poder sem controle. E poder sem controle acaba sendo corrupção, no fundo. Ou seja, âmbitos de arrecadação autônoma. Formação de caixas policiais. Um outro assunto que desperta muita polêmica diz com a criminalidade organizada, que se tornou uma espécie de fetiche, né, dos estudiosos e dos aplicadores do direito penal. E é também um discurso demagógico, afinal de contas, ninguém pode ser a favor da criminalidade organizada, né? Afinal de contas, qual é a abordagem adequada nessa questão? Quais os cuidados, quais os critérios que devem ser levados em conta para fazer a distinção entre um grupo de pessoas que eventualmente se especializa na prática de determinados crimes e aquela organização criminosa que merece, de fato, um realce, né, um destaque nessa criminalidade em geral? Criminalidade organizada, organized crime. Organized crime é um vocábulo que denota uma categoria que jamais foi definida. Nos Estados Unidos começou-se a falar em criminalidade em organized crime por volta dos anos 30, com a máfia, e depois isso voltou na pós-guerra, com o modelo máfia. Imaginava-se no imaginário popular, é um vocabulário jornalístico. Foi pegar rapidamente alguns políticos inteligentes, senadores, um deles virou candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, e fizeram comissões de pesquisa, de investigação, e não chegaram a nada. Bom, o que é criminalidade organizada? O contrário da criminalidade desorganizada? Não sei o que é. Não. Se tentamos, procuramos avizinhar-nos um pouco mais a um conceito, criminalidade organizada é criminalidade de mercado. Oferecimento de serviços ilícitos que preenchem buracos no mercado. Tem uma demanda mais ou menos rígida e tem um serviço ilícito. Isso produz uma plusvalia do serviço. A coisa mais clara é a droga, entorpecentes. Não? Tem uma demanda rígida, qualquer porcaria que seja proibida, mas tem demanda rígida, vira ouro. É um jeito de fabricar ouro. Não? A alquimia chegou no meio econômico. Ou proibir uma coisa que tem demanda rígida, seja uma porcaria que não tem nenhum valor, isso vira ouro. A alquimia através da proibição. Bom, então isso, por sinal, não tenho condições de lutar contra coisas desse jeito, desse volume. O poder punitivo, o sistema penal, é um dos ramos mais vulneráveis à corrupção. Então, se temos um empreendimento assim inserido no mercado e vamos com a proibição,
inserimos a polícia no mercado. A polícia é comprada por um e por outro, dos que estão ocupando esse buraco do mercado, e estranhamente isso acaba num protecionismo, em termos econômicos. É um protecionismo. Veja o que acontece com a cocaína na nossa região. O que fazemos com a proibição e com as agências que estão controlando? É a Junta Reguladora do Preço Internacional da Cocaína. Não está eliminando o tráfico. Está eliminando o tráfico. Só está regulando o preço. Se temos cocaína demais no mercado, então aperta um pouco para descer a oferta. Se temos pouca, deixa um pouco mais para oferta. A junta, se pensarmos em termos keynesianos, vamos perceber claramente isso. Então, estamos lutando seriamente contra o chamado crime organizado? Não. Estamos criando. É possível acabar com ele? Sim, do ponto de vista criminológico, sim, seria possível. Mas eu não sei se é possível do ponto de vista econômico. Através do crime organizado, está se inserindo no mercado mundial, anualmente, por ano, $1 milhão de milhões de dólares. A maior parte dessa renda fica no hemisfério norte. A mais, o hemisfério norte fica com um negócio de lavagem. O lavagem é monopolizado, o oligopolizado pelo hemisfério norte. Tem ainda uma organização internacional que garante para eles o monopólio da lavagem. Então, o que aconteceria na economia mundial se nós tirarmos esse $1 milhão de milhões de dólares que está se inserindo no mundo como plus-valia de um serviço, não de uma economia de produção, de serviços? Num momento de recessão econômica como este que está vivendo a economia mundial? É uma pergunta para economistas, não é para criminólogos. Segundo os ortodoxos do mercado, assim, não acontece nada, isso vai para a poupança. Segundo os neo-keynesianos, não. Segundo os neo-keynesianos, isso produz mais recessão. Então, se podemos combater ou não o crime organizado, é uma pergunta para economistas, não é para nós. Eu não tenho resposta. O senhor mencionou a questão das drogas e, em 2009, a Suprema Corte argentina declarou inconstitucional a incriminação do porte de drogas para consumo pessoal, basicamente sob dois fundamentos. O primeiro, o de que a proibição das drogas era ineficaz, tendo em vista o constante aumento do consumo de drogas na Argentina. E o segundo, o argumento de que ações privadas pertencem exclusivamente a Deus e o Estado não pode interferir, né? O senhor participou dessa discussão, desse julgamento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse debate e sobre a atual política de drogas na Argentina. Bom, a atual política de drogas na Argentina está mudando neste momento. Tivemos alguma iniciativa oficial de desincriminar diretamente o consumo, a tendência para o consumo. Não deu certo até agora, tem algumas dúvidas, mas, em geral, a tendência para consumo, na verdade, não é punida. Quase não temos condenações. O que acontece é que um bom pretexto para que a polícia disturbe as pessoas, perturbe as pessoas, extorque, e porque traga sempre casos de consumidores e os traficantes ninguém sabe. Então,
Como temos, bom, a colocação geopolítica da Argentina em matéria de drogas e de tráfico de entorpecentes, neste momento, não é muito séria. Nós não somos país produtor de entorpecentes, nós não estamos na fronteira do principal consumidor. Então, o risco de virar uma coisa como o México, para nós, é meio longínquo. Coitado do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, como falava alguém. Bom, nós não estamos nessa situação. Então, geopoliticamente, até agora, se o tráfico de entorpecentes for por entorpecentes artificiais, bom, ali a coisa mudaria, mas com a cocaína, que é o maior, que movimenta mais capitais, mais dinheiros, estamos relativamente protegidos pela posição geopolítica. Só que temos de ter cuidado, porque, bom, as vias triangulares existem. Bom. Mas para isso temos de orientar toda a polícia a proteger as nossas fronteiras nesse sentido. A nossa polícia o que faz é trazer consumidores. Embora a declaração de inconstitucionalidade, como a nossa declaração de inconstitucionalidade, só no caso, a lei continua vigente, não tem feito erga omnes. Então a ministra de Segurança fala para a polícia: não quero trazer mais, não traga mais os consumidores, quero traficantes. Ah, não, mas a lei impõe isso, senhora ministra. Todos sabemos que não podemos ter distribuição de entorpecentes sem participação da polícia. Todos sabemos aonde vender entorpecentes nos bairros, menos a polícia. Então, o objetivo está mudando nesse sentido. Não vamos fazer uma política de prevenção de tráfico. E, por outro canto, temos um problema sério, que é o chamado Paco. Paco é um veneno diretamente, veneno que de 1 quilo de cocaína fazem 1 milhão de doses de Paco, com um pó de coisas, bom, elétricos, instrumentos elétricos, pó de vidro, veneno para ratos, coisas mais horríveis. E é um veneno que é consumido por meninos e adolescentes das nossas favelas, e que mata muito rapidamente. Em poucos meses pode matar, tem condições. Produz destruição de tecido neuronal frontal, produz lesões pulmonares, e uma subalimentação da pessoa. Bom, esse é o nosso problema preocupante neste momento, né? Então, estamos tentando focalizar a atenção sobre o tráfico de Paco. Paco é o sério problema que temos, não? Eu não posso dizê-lo publicamente, mas seria muito melhor espalhar maconha que não para reemplaçar o Paco, não? Seria uma redução de danos. Total. O Paco pode matar em meses, mas é um problema realmente preocupante. E o controle do tráfico internacional de cocaína, que é um outro perigo. Às vezes, na Argentina, caiu um pouco a vigilância. Num certo momento, nós não tivemos suficiente controle sobre precursores químicos. Tivemos algum probleminha com isso. Alguns homicídios por alguém que ficou com um troco. Na realidade, os dois problemas nos quais estamos focalizando são esses: controle de tráfico internacional, de grande tráfico internacional, que não seja a Argentina um contrato de triangulação, e o Paco, um problema social sério. Argentina e Brasil passaram por períodos de ditadura militar. Na Argentina, após a redemocratização, houve
digamos assim, um acerto de contas, né? Inclusive com a punição penal de militares envolvidos em crimes contra a humanidade, crimes contra direitos humanos, torturas, desaparecimentos, etc. Isso aconteceu aqui também, mas aqui a consequência foi outra, né? Aqui o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional a lei de anistia e entendeu que as pessoas envolvidas na repressão aos dissidentes do regime não poderiam ser objeto de persecução penal, né? Como é que o senhor analisa esse quadro? Por que na Argentina foi possível punir criminalmente ditadores e seus esbirros e aqui no Brasil isso não aconteceu? Também na Argentina não foi fácil. Tivemos um primeiro julgamento no começo da democracia, do governo constitucional, no tempo de Afonso, mais para os comandantes. Depois isso parou e tivemos lei de anistia, chamada de ponto final, licença de vida, anistia. Depois o Menem indultou os comandantes. E depois, no ano de 2005, 2006, começaram os julgamentos. Empurrados por o princípio universal, a Espanha pedindo extradições. O princípio universal faz de um país praticamente um subestado, né? O país não tem condições de julgar pessoas que praticaram crimes de lesa humanidade no seu território, então cede o princípio de territorialidade e qualquer um no mundo pode julgar eles. É um capítulo diminutivo para toda a população, não só para... A gente fica sendo cidadão de um estado de segunda, de um estado que praticamente uma tribo, então não tem condições de julgar os crimes praticados no seu território. Nesta situação, que era um fato novo, porque tínhamos pedido já extradições de pessoas concretamente, tínhamos o que é uma Constituição? Uma Constituição é uma divisão do poder para o exercício da soberania, e a jurisdição é um atributo da soberania. Então tínhamos duas possibilidades, ou dizer, vou enviar estes sujeitos para ser julgados por uma jurisdição estrangeira, ou seja, vou ceder soberania ou vou recuperar a minha soberania. Não, escolhemos o segundo caminho. Qualquer outra solução seria ilegal, teria sido ilegal. A opção era isso. Internacionalmente, qualquer outra das opções, qualquer outra solução era ilegal. Para não sair da legalidade, tínhamos de optar por um caminho e por outro. Decidimos fazê-lo nós. Mas depois de anos de luta, de anos de luta das organizações de direitos humanos, das vítimas, não foi fácil. A diferença com o Brasil... Bom, primeiro, eu acho que... não vou justificar nenhuma ditadura, por sinal, não? Mas... os crimes praticados no Brasil foram muito menos do que os praticados na Argentina, especialmente considerando a população total do país. A quantidade de vítimas. Nós tivemos 30 mil pessoas desaparecidas. Sumiram 30 mil pessoas. Temos provadas torturas massivas, práticas massivas, pessoas jogadas de aviões, vivas, uma coisa, garotos, uma coisa horrível. A magnitude, é verdade, não podemos falar que um crime seja maior do que outro porque fazemos as contas, não é? Mas, de qualquer jeito, O programa argentino teve sucesso, o programa de ditadura teve sucesso. Foi decapitar uma geração. Mataram
o que eles achavam que poderiam ser a cabeça de uma geração. Hoje, depois, eu acho que um pouco da pobreza da nossa política atual deve-se a isso. Está nos faltando uma geração, as cabeças de uma geração. Foram muito bem escolhidos. Segundo, as Forças Armadas perdem o poder na Argentina no meio de um descrédito total. A Guerra de Malvinas, que foi um recurso assim, de último momento para eles, e movimentar uma bandeira de soberania nacional, tudo isso, foi o túmulo deles. Não? Saíram praticamente fugindo, porque eram totalmente desacreditados. Não? A diferença do que aconteceu no Chile, a diferença do que aconteceu aqui. Aliás, eu acho que a loucura da Guerra de Malvinas foi o que decidiu a democratização, entre aspas, não sei, mais ou menos, da América Latina. Acho que os americanos, até então, confiando em ditaduras militares, quando perceberam que uma das juntas militares fazia essa loucura num país que tinha potencial nuclear, disseram num momentinho, prefiro os governos civis que posso pressionar, posso arrumar muito mais com eles. Em 2 anos mudou o panorama da América Latina, totalmente. Nesse sentido, o Galtieri foi um herói da democracia. Ficaram apavorados totalmente os americanos, mudaram a política. Então, as condições diferentes com o Brasil são essa, a magnitude do crime e que as nossas Forças Armadas deixaram o poder muito, muito desacreditadas. Terceiro fator, as Forças Armadas perderam poder ao longo desses anos. Enquanto o Menem indultava os comandantes, enquanto faziam tudo isso, ao mesmo tempo, acabou com o serviço militar obrigatório e, ao mesmo tempo, reduz enormemente o orçamento das Forças Armadas. As Forças Armadas perderam poder. Essas são as três condições diferentes que eu acho. Não? Talvez tenha mais, mas basicamente são essas três. Muito bem. Um outro assunto que também está em voga hoje tem a ver com o papel da mídia, né, o papel da imprensa e essa espécie de publicidade opressiva que existe hoje, esse clamor punitivo, né, essa exigência de uma punição generalizada, né, a partir de um discurso baseado na realidade, que é a constatação da impunidade, mas a utilização demagógica desse discurso como forma de disseminação dessa ideia de necessidade de punição. Né? E o senhor, como magistrado, certamente já deve ter enfrentado uma situação como essa. Aqui no Brasil, nós temos agora um julgamento muito rumoroso, em que grande parte da imprensa já escolheu o lado da acusação e exige a punição a qualquer custo. E aqui não entro no mérito se há ou não prova para condenar, até porque não conheço os autos, não atuo nesse caso, não sei qual deveria ser o veredito adequado. Né? Mas, de qualquer forma, esse conflito entre a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa de um lado, e garantias fundamentais ao Estado de Direito, como o direito de defesa, como o direito ao devido processo, como o direito à valoração isenta da prova. Não temos liberdade de imprensa. Não temos. Não temos para nada liberdade de imprensa. Temos liberdade de empreendimentos empresariais, de corporações transnacionais ou de corporações nacionais vinculadas a interesses transnacionais. Essa propaganda faz parte
da política das grandes corporações econômicas transnacionais e do modelo do Estado que eles querem. É parte disso. Isso explica muito claramente. Qual é o modelo de Estado? 30, 70. Esses 70 têm de ser contidos através de uma repressão cada vez mais forte. É isso. Então, não temos liberdade? Liberdade não temos nada. Estamos nas mãos de oligopólios mediáticos que podem fazer qualquer coisa e que assustam os políticos. Tem alguns políticos que concordam com esse modelo, que estão trabalhando por esse modelo. Tem outros que não, mas ficam apavorados. Medo. Juízes que são ameaçados pela mídia, são estigmatizados pela mídia, juízes que fazem valer garantias, limites. Esse é o problema. Mas isso é mundial. Isso não é brasileiro, não é argentino, isso é o mundo que é assim, não. Esse é o sério problema. Liberdade de informação? Não, a informação está oligopolizada. Não temos liberdade de informação. Mentira. Não. A realidade é construída através do que escolhem essas grandes corporações, esses oligopólios. Esse é um problema mundial. Não é um problema, não é nosso, é um problema. Olha o que está acontecendo com Obama nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu com Murdoch na Inglaterra, tudo isso. É um problema. O que está acontecendo com este cara que está na embaixada de Equador, em Londres? Temos liberdade? Não é liberdade de informação que temos. Temos liberdade de corporações econômicas que constroem a realidade. Isso é parte dessa luta. Quem exerce o poder são aqueles nos quais nós votamos, ou são aqueles que têm as grandes corporações transnacionais. É uma luta mundial. É um momento difícil. Uma outra questão, o senhor até abordou numa das respostas, essa internacionalização do direito penal, né? O direito penal que antes era limitado ao território nacional, hoje em dia se transformou num instrumento transnacional. E temos até o Tribunal Penal Internacional para tratar dos crimes contra a humanidade. Como o senhor avalia essa tendência, essa internacionalização, o incremento dos mecanismos de cooperação, a eleição de determinados crimes objeto de uma repressão internacional? Não, eu acho que, num certo sentido, põe um pouco de ordem no que seria um caos criado pelo princípio universal. Em outro sentido, é uma tentativa de não fazer virar a punição do genocida para o campo do direito penal do inimigo. Ou seja, o genocida é um sujeito que praticou crime contra a humanidade, é um sujeito que incorreu num crime tão enorme, tão grande, um conteúdo ilícito tão enorme, que praticamente, de fato, perdeu a condição de cidadão e de pessoa. Imagine o que aconteceria se um judeu saído do campo de concentração tivesse matado Hitler. Qual seria o juiz que poderia condenar ele? Poucas vezes na história, deu-se a realidade de um tribunal imparcial que teve de julgar um genocídio. Poucas vezes. Mas essas poucas vezes, o que fez o tribunal? Inventou uma coisa para não condenar. Inventou.
O exemplo, em 1923, na República de Weimar, o tribunal alemão, absolvendo o Talleyrand, um jovem sobrevivente do genocídio armênio, um jovem armênio, que tinha matado Talat, o genocida Talat, no bairro do Jardim de Berlim. Foi, deu um tiro na cabeça dele, matou. O que fez o tribunal? Declarou inimputável. O Talleyrand morreu 60 anos depois nos Estados Unidos, jamais esteve num manicômio, não, nada, estava sadio, o melhor do que nós. Mas o tribunal não podia condenar. A morte de Benito Mussolini. Bom, o que faz o Procurador-Geral da República Italiana de Como, 30 anos mais tarde, declarou que foi um ato de guerra, porque a República Social Italiana não tinha assinado o armistício. A República Social Italiana não existia. A República Social Italiana é um mito, uma republiquinha feita pelos alemães lá, e o chefão da República era Mussolini, que estava fugindo através da fronteira para a Suíça. Ato de guerra. Boa coisa. Arquivamento do expediente, do processo. Isso revela que o genocida cai fora do direito, mas ele cai fora. Então, o que poderia fazer um tribunal internacional? Devolver para ele a condição de pessoa, dizer, não, você não é genocida, mas não, nós não somos iguais que você. Vamos julgar, garantias, isso. Eu acho que poderia ser a única função positiva de um tribunal internacional. Que, por sinal, não vai perder a característica que tem o poder punitivo. O poder punitivo nacional e o poder punitivo transnacional têm a mesma característica, é sempre seletivo. Quem são julgados pelos tribunais internacionais por genocídio? Algum negro da África, todos sabemos. E, aliás, quando perderam o poder, pois se tem poder não são julgados. É seletivo, sim, é seletivo. A legitimidade, talvez essa seja uma legitimidade. Prevenção do genocídio através disto? Não, isso não é verdade. A única prevenção do genocídio é o reforçamento do Estado de Direito. Outra não temos. A outra não é prevenção do genocídio. Não vou prevenir o genocídio através de tribunais, nem através do direito penal, através de punições. Não. Posso advertir que, bom, que o sujeito vai ser mais seletivo, porque os tribunais internacionais sempre vão cair nos aqueles que são mais fracos, mais vulneráveis. Os grandes genocidas, talvez algum grande genocida poderia ir perante um tribunal internacional, porque, no fundo, o genocida é um sujeito que é usado por um poder. Quando o poder, para esse poder, o genocida não é mais útil, jogam fora. Pinochet não poderia ter sido detido na Inglaterra sem ter perdido o poder no Chile. Os nossos comandantes não poderiam ser julgados na Argentina, senão depois de ter perdido o poder e quando já o senhor Kissinger não tem mais interesse, nem mais poder, e eles não têm interesse em conservar eles e viraram disfuncionais. Muito bem. Queria agradecer imensamente a presença do professor Zaffaroni, a sua gentileza em conversar conosco depois da sua palestra, depois da sessão de autógrafos. Sei que o senhor é muito requisitado, então para nós um grande prazer, uma grande honra e, acima de tudo, um grande aprendizado ouvir o que o senhor tem a dizer. Em nome do IBC Crim, gostaria de agradecer e gostaria de convidá-lo para estar sempre conosco, porque a sua presença é realmente uma grande honra. Muito obrigado. Muito prazer, a honra é toda minha. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigado.
Então, terminamos por aqui essa agradabilíssima conversa com o professor Eugênio Raul Zaffaroni, agradecendo uma vez mais a sua gentileza, a sua disponibilidade em conversar conosco, em compartilhar e repartir conosco esse seu conhecimento, a sua sabedoria. O senhor que é um exemplo, não apenas de magistrado, mas de jurista, né? E inspirou tantas e tantas gerações em todo o mundo, especialmente... Tantas gerações ainda não sou América tão velho, Latina. não. Não, o senhor não é velho, mas a força do seu pensamento e das suas ideias é muito forte, né? Então, sem dúvida que o senhor é uma referência para todos nós que estudamos e militamos nas trincheiras do direito penal democrático, do garantismo, enfim, do fortalecimento do Estado de Direito. Agradeço ao senhor, uma vez mais, por essa oportunidade. Muito obrigado. Não, obrigado, senhor.